Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Adilson, novamente. Irmãos, estou aqui no Monte da Oração. Quero compartilhar com os irmãos um pedaço de um pequeno, mas ao mesmo tempo grande testemunho que o Senhor fez na minha vida, no meio da minha família. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje é dia 17 de agosto de 2020. Faz mais ou menos um mês e 15 dias, um pouco para mais, um pouco para menos, que nós perdemos a minha sogra, a missionária irmã Nelita. Uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa maravilhosa, meus irmãos. Era uma irmã que realmente era uma pessoa de Deus, sabe? Uma pessoa de Deus. Tinha um coração muito bom, me ajudou muito. Uma pessoa que ajudava muito a vizinhança, uma pessoa muito amada no bairro onde ela vivia. Louvado seja Deus. E a missionária irmã Nelita, ela foi descoberto, né, através de algumas dores, exames, né, que foi feito, uma enfermidade, né, um câncer que estava tomando conta do ovário e se espalhando para o corpo, e ao mesmo tempo também uma infecção de urina que estava generalizando na vida dela. Eu lembro, meus irmãos, que a gente sofremos bastante, eu, a minha esposa principalmente, os irmãos, né, da minha esposa, as irmãs da minha esposa, sofreu bastante, né, porque nós corria para lá, corria para cá fazendo exame, né, e foi muito rápido, meus irmãos, muito rápido. Ela adoeceu muito rápido, sem a gente nem perceber. E de maneira que foi só enfraquecendo. Estava em casa, a gente estava tentando dar um jeito de alimentar ela, e ela só foi enfraquecendo, só foi emagrecendo, né? Aí nós procurando fazer exames, a gente foi descobrir que era muito mais grave do que a gente estava imaginando, né? Que a gente descobriu que era um tumor, que era um câncer, né? Que estava tomando conta, se espalhando. E ela estava muito ruim, meus irmãos, por dentro. Muito ruim mesmo. Uma veia, né, que já estava entupida. A gente não sabia como ela estava de pé. Ela estava de pé pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Aí conseguimos arrumar uma vaga para ela no hospital com muita luta. Conseguimos, Deus preparou uma vaga no hospital, que é referência nessa área do câncer. E ali ela internou, meus irmãos. Eu lembro que a família toda se uniu em oração, fizemos uma corrente de oração, né? Eu mesmo jejuei por alguns dias, orei por alguns dias pela vida dela. E nós estávamos crendo, né, que o Senhor iria curar ela, tirar ela daquela situação. E que ela iria contar um grande testemunho daquela obra qual o Senhor tinha para realizar na vida dela. Mas os nossos planos, meus irmãos, não são os planos do Senhor. O nosso entender não é o entender do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que nós não somos nada. Nós somos carne, nós somos pó. Qualquer coisinha, meus irmãos, que vier contra a nossa vida, a gente não é forte não, meus irmãos. A gente acha que nós é forte, nós não é nada. E a gente nunca estamos preparados para a morte. Por mais que você sabe que um dia ela vai chegar, que uma hora ela vai chegar, você nunca está preparado para a morte. Nem você que está vendo a pessoa enferma, e nem a pessoa que está enferma está preparada para dar de encontro com a morte. Mas é uma situação que todos nós iremos passar se o Senhor Jesus Cristo não nos arrebatar até lá. E ela internou, meus irmãos, e nós ficamos em oração, né? Nesse período de pandemia, né? Ela foi parar na UTI, só podia uma pessoa visitar ela por dia na UTI, né? E ficou uma das irmãs da minha esposa responsável por anotar o nome das pessoas, né, que iria visitar ela. E para mim foi agendado num dia de domingo, me lembro bem, dia 5 de junho, né? Foi agendado para mim ir lá. E nisso o Senhor já começou a me incomodar, começou a tocar o meu coração para mim entrar num propósito de jejum e oração, e até então não sabia o porquê, né? Eu consegui marcar a visita, né, para poder estar no domingo com ela. E eu assim, meus irmãos, eu entrei em jejum, em oração, sem nem saber o que o Senhor queria na minha vida. Eu sabia que Deus queria me levar para fazer alguma grande obra naquele hospital, só que eu não sabia qual era. Na minha mentalidade, o Senhor estava me enviando lá para orar pela cura dela. E eu fiquei nessa mentalidade. Jejuei, orei, me preparei. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu fui naquele hospital, meus irmãos, no dia de domingo pela manhã. Chegando lá, né, ainda tive alguns impedimentos para poder estar entrando de encontro ao quarto dela. Quando eu vi aqueles impedimentos, eu já percebi que alguma coisa o Senhor estava querendo fazer através da minha vida ali naquele lugar. Louvado seja Deus. E eu entrei naquele hospital, meus irmãos, com muita dificuldade. Entrei lá no quarto onde ela estava respirando ali por aparelhos, cheio de aparelhos, né? Estava muito difícil ver ela naquela situação, né? Mas eu orei ao Senhor, fui orando, intercedendo ao Senhor, pedindo ao Senhor para curar ela. Levantei um clamor naquele quarto, senti a presença do Senhor naquele quarto. Louvado seja Deus. Ela estava sozinha num quarto da UTI. E eu estava ali orando, meus irmãos, orando por ela, pedindo ao Senhor para curar ela. Quando de repente o Senhor falou audível ao meu coração. Não ouvi com esse ouvido físico, mas ouvi com um ouvido do interior. Mas de uma maneira muito forte, meus irmãos, que não dá para explicar como foi. O Senhor falando comigo bem assim: meu servo. Meus irmãos, não é fácil não. O Senhor falou comigo: meu servo, eu vou recolher ela para mim, meu servo. Eu vou levar ela para mim. Eu quero ela. E o Senhor falava mais ou menos com essa palavra ao meu coração: eu quero ela. Ela é minha. Eu vou levar ela, meu servo. Na hora eu fiquei assim, meus irmãos, achando... Eu não queria entender aquilo ali. Na hora eu falei: meu Deus, mas o que eu vim fazer aqui? E eu lembro que eu ia saindo do quarto e eu voltava para dentro do quarto de novo. E fiquei assim, eu não estava aceitando aquela situação. Eu não estava aceitando aquela situação porque eu não me preparei para aquele momento. Eu não me preparei para que seja uma despedida naquela visita, que fosse uma despedida. Eu não me preparei para ir lá e voltar com uma notícia dessas para casa. Eu não me preparei para isso. Eu me preparei no sentido de chegar lá, orar e Deus tirar ela daquela situação. Mas o nosso querer não é o querer de Deus, meus irmãos. Na hora eu fiquei assim meio perplexo com aquela notícia que o Senhor me deu, meu coração. Louvado seja Deus, mas o Senhor foi me confortando, né? E foi me mostrando que o querer dele não é o meu querer. E eu, irmãos, eu me conformei com aquilo ali no momento. E eu comecei a orar pela vida dela. O Senhor começou a me orientar a fazer a oração pela vida dela. E naquela oração, meus irmãos, eu comecei a apresentar ela, né? Que nesse período de pandemia as igrejas estavam fechadas, né? E nós estávamos congregando na varanda de casa, né? Nós abrimos ali um cantinho para fazer culto. Eu sou presbítero na igreja, né? E como as igrejas estavam fechadas, nós estávamos fazendo culto e a gente estava se alimentando espiritualmente ali, né? Estava participando da Santa Ceia ali. E ela estava junto conosco nesses cultos, louvado seja Deus. E o Senhor me enviou àquele lugar, meus irmãos, né? Até porque naquele momento eu estava sendo o pastor dela aqui na terra, né? Ajudando ela, né? Louvado seja Deus, juntamente dos irmãos que ali estavam ali, né? Em família. E o Senhor, Ele começou a me orientar uma oração. E eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor, apresentando ela ao Senhor. Louvado seja Deus. Apresentando a alma dela. Nisso eu olhava para o aparelho que estava ao lado, batimentos cardíacos só caindo, 30. Só estava caindo, meus irmãos. E eu orando, o Senhor apresentando ela. E nesse momento eu fui invadido por uma glória tão grande dentro daquele quarto. Mas antes daquela glória de entrar naquele quarto, irmãos, eu lembro que no quarto da UTI tinha tipo uma televisãozinha ainda na lateral. Era um hospital muito bom, um hospital que ele é particular, atende pelo particular, mas ela estava na ala do SUS, né? E na parte onde estava essa televisão, eu via um ser, né, negro, e o Senhor me falava: esse é o espírito da morte. Eu via, meus irmãos, mas ao mesmo tempo eu sentia uma glória tão perto, tão grande perto dela, sabe? Porque a morte, meus irmãos, todos nós vamos ver ela, entendeu? Ela vai vir. Só que o diabo, irmão, aquele que é de Deus, ele não leva a alma. A morte, ela vem para poder tirar ali, fazer o desligar do corpo com a alma, né? Mas a alma, quem pertence à alma que vem buscar. E na hora, meus irmãos, eu senti uma glória tão grande dentro daquele quarto, tão grande, sabe? E o Senhor me falava que Ele estava salvando a alma dela. Louvado seja Deus. Ele estava levando a alma dela. Irmãos, eu fiquei muito alegre dentro daquele quarto, sentindo uma presença de Deus muito forte. A presença de Deus, meus irmãos, ela é inconfundível. É uma presença gloriosa, é uma presença que ela traz alegria.
Não é aquela presença maligna do diabo que você sente aquele arrepio ruim no seu lado, não. É uma presença doce, gostosa, maravilhosa, uma paz, um gozo tão grande. E naquele momento o Senhor falou também comigo: meu servo, fala para eles, no caso as pessoas da família que estavam em oração junto comigo, fala com eles que eles não perderam essa batalha, que eles ganharam essa batalha. E na hora eu não entendi, eu falei: mas meu Deus, como é possível? Ela desceu a sepultura, o Senhor permitiu ela falecer, como assim a gente ganhamos essa batalha? Porque no meu entender, meus irmãos, por fato dela ter morrido, falecido, a gente perdemos a batalha, mas nós não perdemos. Depois o Senhor vai esclarecendo ao nosso coração. A morte, meus irmãos, é só um início, meus irmãos. Nós somos eternos, a nossa alma é eterna. A morte ela é só o início. Por que ela venceu? Porque esse mundo é cheio de aflição, esse mundo é cheio de lutas, esse mundo, meus irmãos, é cheio de corrupção. Louvado seja Deus. Então ela venceu, ela combateu o bom combate, ela venceu. O Senhor me levou até aquele lugar para apresentar ela, para orar pela vida dela, para pedir perdão a Deus pelos pecados dela. Louvado seja Deus. E Deus, irmãos, Ele teve misericórdia e salvou a alma dela. Eu fiquei assim, depois perplexo, né? Que eu saí daquele quarto, eu ainda estava orando, né? Eu saí daquele quarto, meus irmãos, a pedido da equipe médica. Saí do quarto, saí para fora do hospital, né? Fui andando na avenida. E eu pensei: não vou ligar para minha esposa, mas eu vou ver se eu mando uma mensagem para minha cunhada, né? Para passar para ela a situação como está lá e a revelação que o Senhor me passou. Louvado seja Deus. E nisso eu peguei o celular, meus irmãos, ia caminhando para o carro, né, com a intenção de chegar no carro e passar essa mensagem para ela. Mas chegando no carro, meus irmãos, antes de eu entrar no carro, essa minha cunhada, ela ligou para mim. Minha cunhada ligou para mim, né, perguntando tudo. Aí eu fui e falei para ela essa revelação que o Senhor tinha me passado, que o Senhor ia recolher ela, que o Senhor ia levar ela, né? E passei toda essa revelação para ela. Na hora, meus irmãos, ela chorou, porque o Espírito Santo testificou lá também. Ela chorou demais, demais, ela creu naquela revelação. E ali, meus irmãos, eu falando ainda com ela, acabando de falar com ela, o telefone meu toca, eu não sei quem me ligava, não consegui, até atendi, mas ninguém falou nada. O telefone dela tocou lá. Na hora que tocou o telefone dela, era o hospital chamando a gente, os familiares, para poder estar indo lá, né? Porque tinha acontecido algo e eles não queriam falar por telefone. Aí nós se ajeitou, meus irmãos, fomos lá. Na hora que nós chegamos lá de novo, no mesmo dia isso ainda, que eu tinha ficado pela manhã, saí de lá, né? E depois tive que retornar de novo. E quando eu retornei, era o hospital falando que ela tinha falecido. E foi uma experiência muito forte, meus irmãos, muito forte mesmo, muito forte. Uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. A gente aprende, meus irmãos, que o nosso querer não é o querer do Senhor. A gente aprende, meus irmãos, que nós não somos nada. Nós aprendemos que a gente acha, meus irmãos, que a vida aqui é maravilhosa, sendo que nós somos peregrinos nesse mundo, nós sofremos aflições, nós sofremos. E muitas das vezes a gente não quer desgarrar desse mundo. Mas aqui nós só somos passageiros. A gente tem que decidir nesse mundo para onde a gente quer ir. Se a gente quer ir para o céu ou se a gente quer ir para o inferno. Através das nossas atitudes. Louvado seja Deus. Uma senhora de 73 anos, o Senhor permitiu ela completar 73 anos, um mês antes dela, poucos dias antes, né? Não é nem um mês, poucos dias antes dela falecer, ela completou ano. Louvado seja Deus. Então o Senhor foi muito bom para conosco, né? Minha família ainda continua se recuperando, minha esposa, né? Os parentes, né? Porque é difícil, meus irmãos, fica um vazio. Uma pessoa quando ela é especial, quando ela é maravilhosa, uma pessoa quando ela é uma pessoa que ajuda, que é uma estrutura, que é uma coluna, quando essa pessoa ela se vai, meus irmãos, o vazio fica, né? A falta vem, aparece. Era um equilíbrio. Mas Deus, Ele viu que ela estava sofrendo, viu que ela estava passando, as dificuldades, né? E o Senhor não achou justo ela continuar passando pelo aquilo que ela estava passando, né? Que a gente sabia, né? As dificuldades que ela passava. Mas era uma grande serva do Senhor. É uma pessoa que sempre vai morar no nosso coração, meus irmãos. Uma pessoa maravilhosa. E o Senhor recolheu ela. Faz muita falta, eu também estou sentindo muita falta dela. Porque é uma pessoa que me ajudava demais, meus irmãos. Demais, demais. Tem muita gente que a vida é falar mal de sogra, mas não é toda sogra que é ruim, não. Essa era maravilhosa. Louvado seja Deus.
E o Senhor deu essa experiência muito grande para mim, meus irmãos. Eu fui lá, eu acredito que quando a alma dela desgarrou, ela deve ter me visto orando naquele quarto, sabe? Orando naquele quarto, por ela, pela vida dela. E o Senhor me deu esse presente. Ela não faleceu enquanto eu não fui no hospital, meus irmãos. Ela não faleceu. Ela só faleceu depois que eu fui lá no hospital. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas que dava trabalho, aqueles filhos, sempre tem aqueles filhos que dá trabalho, o Senhor nem permitiu ver. Nem permitiu ir lá ver ela. O Senhor só permitiu ir lá quem Ele queria que estivesse lá. Pessoas cristãs, pessoas que conhecem a Deus. Porque nesse momento, meus irmãos, ali na UTI, é uma guerra espiritual. O Senhor quer salvar, mas o diabo também quer levar, meus irmãos. O diabo também quer levar. Entendeu? Então é uma guerra espiritual. Até na UTI o Senhor dá, essas oportunidades, meus irmãos. Ali é uma guerra que acontece ali. E graças a Deus a gente vencemos aquela guerra. Louvado seja Deus. Eu já estava querendo gravar esse testemunho. Ontem vendo o testemunho ali do irmão Feliciano no YouTube, onde ele fala sobre a cantora Fabiana Anastácio, que foi uma mulher que foi uma grande mulher de Deus, andou na doutrina, mas o sistema é terrível, meus irmãos. Esse sistema gospel que tem aí, tá comprando os cantores, essas gravadoras, elas são terríveis, porque a partir do momento que elas fecham um contrato, com as pessoas, elas exigem, que a pessoa ande do jeito que elas querem, que elas vão aonde, nos programas, onde elas querem. Então é difícil, muitas das vezes isso corrompe o homem e a mulher de Deus. E nesse testemunho, meus irmãos, o irmão Feliciano, ele conta que até na UTI, no momento ali do período de enfermidade, o Senhor ainda deu várias oportunidades a ela. Louvado seja Deus. Mas é assim, meus irmãos, a vida é dessa maneira. Eu vendo aquilo ali, eu lembrei da vida da minha sogra, que se o Senhor me enviou lá, meus irmãos, é porque Ele tinha algum propósito. Louvado seja Deus. Propósito esse que eu nunca vou entender por completo, mas o Senhor me enviou lá. O Senhor salvou a alma dela, E eu louvo a Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, para saber da vida de ninguém. Não, nada disso. Eu não estou aqui para falar mal da vida da cantora, nada disso. Eu só estou aqui, meus irmãos, para compartilhar a grande maravilha que o Senhor fez na vida da minha sogra e na minha vida. Essa experiência gloriosa, meus irmãos. Que nós venhamos se apegar com Deus, que a gente venha colocar nossa vida no altar de Deus, porque Ele sim, meus irmãos, é a solução para a nossa vida. O Senhor, Ele quer salvar a minha vida e a sua vida. Que nós venhamos crer, meus irmãos, crer. Jesus está voltando. Esse ano não está sendo um ano fácil para ninguém, um ano difícil, e ele ainda vai piorar mais, irmãos. Quem está no Espírito está vendo isso, que os negócios não vão melhorar, vai piorar, Mas é a escritura do Senhor que está se cumprindo, O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a sua vida. Amém.